Olá, Davi, tudo bem? Prazer recebê-lo novamente. Tudo bem, prazer estar aqui. Davi, tem um assunto que eu acho que vai ser interessante a gente conversar, eu ouvir os seus comentários, que é sobre essa manifestação na Paulista com pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula, né? Eu sei que é uma coisa meio patética, mas, enfim, é um assunto que a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Mesmo as coisas patéticas, até porque a nossa história recente já mostrou que o que parece patético, às vezes cresce. Então, houve essa manifestação, né? Não foi tão grande, não foi tão grande. A Carla Zambelli, ela foi o nome, ela que organizou isso, mas foram várias pessoas da oposição, é, Partido Novo, o Marcelo Van Hatten, foi, e do PL, e foi. Queria saber como é que você avalia esse pedido de impeachment, que também é um ato jurídico, né? É um ato jurídico e político. Como é que você avalia isso? Olha, bom, primeiro, né, boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu caro, é uma bravata, né? É, mas é uma bravata que também consegue acontecer, claro, em parte porque são pessoas descompromissadas com o Estado Democrático de Direito, são derrotados nas urnas, estão vendo a chapa esquentar para o lado do bolsonarismo, os golpistas do 8 de janeiro, e certamente não estão preocupados exatamente com aquelas pessoas acampadas, devem estar bastante mais preocupados com os financiadores, né, quem estava por trás disso. Mas isso é, em parte, facilitado por nós termos um marco legislativo muito imperfeito quando se fala de impeachment. Né? A nossa lei de impeachment é de 1950. Né? Usa termos muito vagos, né? Decoro, né? Violação a garantias constitucionais de maneira muito genérica. Né? Não por acaso que não houve maior constrangimento de se enquadrar o impeachment da então presidenta Dilma, que foi um impeachment puramente político, foi um recall, como se nós fôssemos parlamentaristas. Né? E aonde eu quero chegar com essa linha de pensamento? Enquanto o marco jurídico do impeachment for como ele está, sempre haverá palanque pedindo impeachment, porque basicamente qualquer coisa cabe lá dentro. Né? Aí quando você pergunta, ele é jurídico, mas ele é político. Né? Ele sempre foi os dois e ele sempre foi pensado para ser os dois. Né? Mas para que ele possa ser jurídico, ele precisa ter hipóteses de cabimento mais claras, mais específicas, né? Mais taxativas. Porque quando a coisa é aberta, cabe qualquer conteúdo, qualquer atitude lá dentro, aí só resta o político. Né? Até porque o Supremo Tribunal Federal foi instado pela presidenta Dilma a controlar juridicamente o impeachment e não entrou nessa dividida. Né? Então, o próprio Supremo, no limite, reafirmou ali que é fundamentalmente político. E aí nós temos um problema, porque ele pode, não quero ser repetitivo aqui, ele pode ser, no final do dia, um habilitador de um recall, de um voto de desconfiança. Né? Então, o parlamento, né, o Congresso, acaba tendo os mesmos poderes, né, nesse caso, do parlamentarismo, sem a contrapartida de poder ser diluído pelo primeiro-ministro, como acaba de fazer o Macron. Né? Dissolvido, melhor dizendo. Tem outro ponto que eu gostaria de um comentário seu, que é sobre essa acusação crescente. É uma coisa patética também, mas igualmente a gente não pode não prestar atenção, que é a tentativa de pintar o Brasil como uma ditadura judicial. Eles estão apostando nisso, né, os bolsonaristas, os mais radicais. Você vê, por exemplo, até um dos assuntos que rolou hoje, né, o Carlos Bolsonaro com o Alan dos Santos, que é aquele foragido lá, foragido dos Estados Unidos. O Brasil vive uma ditadura.
né? Eles foram para os Estados Unidos, foi uma Isso. comitiva de vários deputados e senadores. Foram para Pago, os Estados Unidos. ditadura que paga para parlamentar e falar mal do regime lá fora. É isso. Foram lá, né? Fizeram coletiva do lado de fora, coletiva que não foi de jornalista nenhum, mas fizeram coletiva, quer dizer, foi um português que não é jornalista, mas foram para lá, né? Então, foram lá, conversaram com parlamentares, republicanos, e o negócio escalou. O Elon Musk, né, que é um cara meio estranho, né? Ele comprou isso. Teve um jornalista americano que é um cara bem estranho, né, que é o Tucker Carlson, né? Ele comprou um pouco essa coisa da ditadura judicial e, e os bolsonaristas eles estão acreditando nisso, eles estão vendendo para o público, estão vendendo para muita gente que o Brasil é uma ditadura judicial. E eu queria que você respondesse: o Brasil é uma ditadura judicial? É evidente que não, né? Primeiro que é muito difícil, né? É, como são pessoas iletradas, né? Então, inclusive sem formação acadêmica, não que seja fundamental ter formação acadêmica para fazer política, né? O Lula está aí para mostrar que não, né? Mas é inquestionável, então, a formação, a capacidade lúcida de articular conceitos complexos, né, que a trajetória política do Lula permitiu com que ele faça. Né? É um componente fundamental de qualquer ditadura o poder do Estado. Né? Você precisa ter polícia, você precisa ter inteligência, você precisa ter os porões, você precisa ser capaz de exercer violência simbólica, violência física, né, contra os detratores. E no final do dia, num país como o nosso, isso representa ter ascendência sobre as Forças Armadas. Né? E o Judiciário não tem nenhuma, o Judiciário brasileiro não tem nenhuma ascendência sobre as Forças Armadas. Elas seguem, se é que elas respondem a alguém, elas respondem ao chefe do Poder Executivo. Né? Agora, existe um componente meio triste nessa história, Miguel, que é o seguinte: efetivamente, há decisões do Supremo que são abusivas, que são excessivas, né? Que são, portanto, autoritárias. Né? Elas não são majoritárias, elas não atingem um número expressivo de pessoas, elas não mudam o cenário político como um todo, né? Mas aparentemente nós aprendemos muito, muito pouco com a tragédia que foi a Operação Lava Jato no Brasil. Né? Nós vamos seguindo, assim, né? Parece um sebastianismo, né? Assim, parece um karma nacional, o sebastianismo, o apego a figuras heróicas, né? Com esse pendor assim mais mandão, mais autoritário, os salvadores da nação. Né? Então nós mal escapamos da armadilha amor, né? E agora parece que se quer, pelo menos uma parte importante das instituições, está depositando um pouco isso na figura do ministro Alexandre de Moraes, que eu digo isso, eu já disse diversas vezes, né? Quando a viola esteve em cacos, né? Quando realmente o golpe estava na antessala, foi fundamental que ele segurasse o Supremo, o Judiciário, mas ele em particular, né, segurasse as pontas e impedisse, porque lá em 64 o Supremo rapidamente aderiu, também foi diluído, etc., mas não houve uma resistência importante do Supremo ao golpe militar de 64. Né? O problema, então, desses momentos, né, é regressar ao normal. Então, nós tivemos alguns episódios, como o episódio da agressão da família do ministro na Itália, né, que foi tratado com uma virulência ali desproporcional ao tipo de delito,
em que se tomou uma ofensa à família do ministro Alexandre de Moraes, embora deplorável, né? Aquilo foi tomado como uma ofensa ao poder judiciário, à integridade do Estado, né? E não convém, num Estado democrático de direito, que o personagem se confunda com a instituição, né? Então, realmente, os ataques do 8 de janeiro foram sim à instituição, e o ministro Alexandre de Moraes era só o personagem mais conhecido, né? Mas o episódio da Itália me parece que tenha sido diametralmente oposto. Foi um ataque a ele, reprovável, né? E que merece ser respondido, mas não foi um ataque à Suprema Corte, né? Então, o horizonte de preocupação aqui, me parece, é fazer com que todos os poderes voltem para as suas casas, para os seus espaços constitucionais, né? No executivo, aparentemente conseguimos fazer isso, né? Mas nós temos um legislativo absolutamente agressivo, né? Nos contornos que quer dar a Constituição Federal, né? Quer manietar o Poder Judiciário quando isso contraria, né, aqueles interesses de classe, né, aqueles interesses de grupo que eles têm naquela instituição. E, de outro lado, também o Judiciário, por vezes, passa um pouco essa linha para impor uma projeção do que considera bom, desejável, né? Então, por vezes, ingressa em políticas públicas, né? Ingressa em decisões que seriam exclusivas do executivo, né? Agora, daí a chamar isso de ditadura do judiciário, vão anos-luz, né? Existe um sistema imperfeito, né? Um sistema em que, na minha opinião, com mais frequência do que deveria, as pautas pessoais, as mundividências, né, o que cada um entende ser bom, acaba ocupando um papel muito mais saliente do que conviria numa sociedade plural, democrática, em que nós decidimos como nação que as coisas se operam via instituições e não via pessoas, né? Então, uma longuíssima resposta para dizer que sim, é possível melhorar, né? O judiciário tem sido muito político em vários temas, mas daí a dizer que nós estamos numa ditadura do judiciário vai uma distância enorme, né? Isso, no final do dia, é um incômodo muito grande, porque eles imaginavam que o golpe ia dar certo, que eles iam, aí sim, implantar uma ditadura de extrema-direita, e o judiciário foi o maior óbice às suas pretensões. Então é natural que eles tenham bastante raiva do judiciário e, até para tentar se imunizar de uma futura responsabilização, preferem inverter, né? A inversão de sentidos é uma antiga técnica retórica da extrema-direita, né? E nós estamos vivendo isso mais uma vez com o judiciário. Bem lembrado, professor, sobre a questão dos problemas causados durante a Lava Jato, que contaram com a participação do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que houve tempo em que o Jornal Nacional, né, da Globo, você tinha quadros imensos só mostrando os ministros do Supremo. Eles discutindo o Brasil ali. Aqueles oleodutos de onde saíam notas de dinheiro, lembra? Não, tem isso. Mas teve depois as votações, quando eles discutindo, por exemplo, as condenações dos grandes nomes da política, né? Então você tinha aquelas discussões, eu ficava ali 10 minutos no Jornal Nacional, sim, né? Como se eles fossem os donos do país. A gente fez muita crítica ao STF durante esse processo da Lava Jato e entendeu a importância dele agora, né, para bloquear o golpe, mas, de fato, é um perigo não corrigir, né, esses erros. E fica talvez essa reflexão inacabada, né? O que pode ser feito? Porque uma coisa que pode ser feita é a própria contenção, né? É que o pessoal fala, né, que até os federalistas, né, os papéis, falam a autocontenção do poder.
Mas será que isso é necessário, essa autocontenção? Porque é difícil, né? O ser humano, o poder, ele tem essa capacidade de embriagar a pessoa e, de fato, ele empurra a pessoa para essa atitude que talvez nem percebam, né? Talvez nem percebam. Bom, isso é, né, mais antigo que a Sé de Braga, né? Se nós formos pegar o Maquiavel, né, que nunca disse que os fins justificam os meios, mas disse que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta, né? Não por acaso nós construímos no judiciário órgãos colegiados, né? Justamente para que nenhum dos ministros pudesse ter, de maneira isolada, individual, tanto poder. E ainda quando decidam sozinhos, né? Em 99% das vezes vai caber um recurso ou algo assemelhado a um recurso que colegialize aquela decisão para que ele não tenha aquele poder sozinho. E aqui nós chegamos numa espécie de uma armadilha, né? Porque o que um ministro, que eventualmente ou a ministra, né, infelizmente a ministra no singular, apenas a ministra Carmen Lúcia, se concordassem comigo, né, de que a figura muito personalizada no ministro Alexandre de Moraes, para colocar de maneira neutra, né, é um desvio de desenho institucional, né? Qual seria a alternativa? Começar a abrir algumas divergências para, digamos, normalizar as coisas, né? Mas veja que armadilha, porque hoje, né, abrir divergência ao ministro Alexandre, e quando eu digo hoje, você acaba de comentar de uma passeata na Paulista pedindo impeachment dele, é criar uma fragilidade, né, numa instituição frontalmente atacada, justamente a partir de um ministro tão frontalmente atacado. Então, olhando o big picture, né, como gostam de falar em inglês, talvez alguns desses ministros prefiram aceitar algumas poucas decisões excessivas, né, para não aprofundar uma cisão, né, que será fatalmente explorada pela extrema-direita. Né? A capacidade de os poderes se autoconterem ela é difícil, por isso que nós estamos criando o chamado, né, sistemas de freio e contrapeso, né, em que um poder tem a missão constitucional de controlar o outro, e é esse o maior ruído hoje, o parlamento brasileiro, o Congresso brasileiro, sobretudo a Câmara, né, liderada por um sujeito absolutamente desprezível, entende qualquer revisão da sua decisão, né, como uma afronta ao poder, sendo que o poder de declarar inconstitucional atos normativos desta casa está desenhada na Constituição, não tem nada de excepcional nisso, né? E aí, mais concretamente, tem resistido muito ferozmente à responsabilização dos parlamentares pelos crimes que cometem. Ao mesmo tempo em que a comissão de ética é absolutamente inoperante, não responsabiliza, né? Tirando casos assim, que se tornam irreversíveis, né, como a Flor de Lis, que já estava pronunciada no júri, né? Aí, bom, aí caça. Né? Ou o Brasão, que num país absolutamente punitivo como o nosso, né, em que se pedem cabeças das pessoas todos os dias, etc., o Brasão quase escapa, né, de uma prisão preventiva. Né? Mas eu acho que o horizonte, e aí eu não sei muito bem os caminhos, meu caro, mas eu acho que o horizonte desejável, insisto, é que o Supremo se contivesse um pouco e, naturalmente, o Congresso se contivesse um pouco. E aí podem chamar de parcialidade, né? Eu não vejo o movimento do Executivo hoje ingressando em outros poderes como nós víamos antes. Né? Então, hoje eu centraria minhas preocupações de longe, em primeiro lugar, o Congresso, mas também o Judiciário conviria a ser mais contido, sim. Por exemplo, teve um caso recente
que é um caso emblemático de um poder atravessando o outro, né? E uma coisa particularmente grave, porque o governo Lula decidiu importar arroz para recompor os estoques da Conab. Isso aí em função, obviamente, das chuvas do Rio Grande do Sul, que trouxeram prejuízo e desorganizaram a distribuição de arroz. É o maior produtor de arroz do país, né? E é um alimento absolutamente estratégico para a cesta básica dos brasileiros. O preço já ameaçava explodir, e o arroz tem um grande peso na inflação brasileira. Então, coisa grave. O governo decidiu comprar estoques. Não foi nem um estoque gigantesco, foi um estoque estratégico para suprir, para evitar especulação. Um juiz, acho que do Rio Grande do Sul, acho que foi do Rio Grande do Sul, um juiz gaúcho proibiu o governo de importar arroz. Né? Aí teve um corre-corre, o governo na última hora conseguiu uma outra liminar e conseguiu importar arroz. O que você acha dessa situação, por exemplo? Veja, não é muito a minha área, né? Eu sou criminalista, então eu não teria nem grande. Eu não li a decisão, portanto, não sei controlar muito bem os argumentos que foram colocados ali. Né? Tudo aponta para uma decisão ideologicamente motivada. Né? E aqui não precisamos, e aqui não passa nem, viu? Não estou fazendo uma crítica assim pessoal a este magistrado, né? Porque o nosso ordenamento jurídico, né, o status jurídico brasileiro, ele sempre esteve a serviço dos ricos. Então, o sistema tributário nacional é todo desenhado para facilitar a acumulação de riquezas. Essa reforma tenta atacar isso, precisamente. Né? A tributação de dividendos que nunca vem, né? Mas chegando mais próximo da nossa conversa. Né? Nós estamos já está no DNA jurídico, né? O eco, o mantra, né? De que quem produz riqueza no Brasil são os donos do capital. Talvez haja uma... Aliás, os donos do capital, os especuladores do capital. Né? Mas quem produz riqueza, se você perguntar para 100 juízes quem produz riqueza no Brasil, 80 vão dizer que são os donos do capital. Né? Quando, se você fizer essa mesma pergunta para 100 estudiosos das ciências humanas, 80 vão dizer que são os trabalhadores. Né? Então, esse sujeito pode estar inserido tão profundamente numa lógica de que o papel dele ali é proteger os donos do capital, né? Que ele realmente acredite no fundamento dado. Né? Mas é nessa hora que vem a beleza de nós termos um sistema. Né? Um sistema organizado, um sistema com regras, tal, em que, imagino, né, deve ter sido a Advocacia Geral da União, maneja um recurso e o próprio judiciário corrige esse erro. Né? Então, insisto, meu caro, não acho que essa seja uma decisão particularmente ideológica ou bolsonarista. Né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, até porque é assim que se ensina direito nos bancos públicos de maneira majoritária, né, nos bancos universitários de maneira majoritária, é reproduzindo um sistema que entende que a ordem jurídica está aí para proteger o quê? Propriedade, acumulação, herança, né? E, portanto, os donos do capital. Muito bem, Davi. Muito obrigado pela nossa conversa. Eu vou terminar aqui, são 7h30, são 7 horas, vai começar o programa da Sinara Menezes agora. Então, forte abraço, muito obrigado, sempre bom conversar contigo. Até a próxima. Valeu, um abraço, até a próxima.